Já não bastava o novo coronavírus, agora uma outra doença bem conhecida na história ressurgiu e deixou alguns países da Ásia em alerta. A peste bubônica ou peste negra voltou a virar notícia no início de julho de 2020, quando casos da doença foram confirmados na Mongólia e China. Para quem conhece um pouco de história, a infecção ganha um aspecto muito mais assustador, já que durante a Idade Média quase um terço da população europeia morreu em uma pandemia da doença. Assista esse vídeo até o final porque hoje iremos desvendar a peste negra. Olá curiosos, aqui quem fala é o Gui e esse é o canal Curioso Desvenda, o seu mais novo canal de curiosidades. A pandemia de peste bubônica aterrorizou a Europa entre 1346 e 1353. Sem tratamento, ela provocava a morte de 30 a 90% dos infectados em um período de até 10 dias. Essa pandemia que assolou a Europa, Ásia e África no século XIV e vitimou cerca de 50 milhões de pessoas ficou conhecida como peste negra. A peste era chamada de negra porque causava manchas negras na pele das pessoas infectadas. As péssimas condições de higiene e a falta de conhecimento médico da época colaboraram para a disseminação da doença entre as pessoas. Mesmo após o fim da fase aguda da pandemia no século XIV, ocorreram outras ondas de infecção ao longo da história, principalmente até o fim da Idade Moderna no século XVIII. Foi em um desses surtos no século XVII que surgiu a emblemática roupa da peste negra, que era usado pelos médicos que tratavam a doença. Um vestido que os cobria da cabeça aos pés e uma máscara que parecia muito com um bico de corvo. Mas e hoje? Quais os riscos essa doença apresenta na nossa atualidade? Será que ela pode virar uma nova pandemia? É fato que essa doença já tirou muitas vidas no passado e por esse motivo deve ser tratada com preocupação. Para entender essa doença devemos saber mais sobre essa enfermidade. A peste bubônica é uma das 3 doenças causadas pela bactéria Yersinia pestis, sendo as outras 2 a peste septicêmica e peste pneumônica. O micro-organismo é transmitido principalmente por pulgas, que atingem animais de pequeno porte como os ratos. Essas pulgas podem passar para os animais domésticos e depois passar para os humanos. A picada da pulga acaba transmitindo a bactéria, mas a exposição a animais doentes também pode levar à infecção. Entre seus sintomas estão febre, calafrios, fraqueza e dificuldade para respirar. Ainda assim, o principal sinal da doença é a formação de nódulos pelo corpo, que são chamados de bubões. Para diagnosticar a doença, os médicos procuram pela presença desses bubões ou sinais de que o paciente foi picado por uma pulga. Exames de sangue também podem auxiliar no diagnóstico da infecção. Já o tratamento é feito com antibióticos que podem mudar de acordo com a gravidade do caso. Por mais que as condições sanitárias e de higiene tenham melhorado com o passar dos anos, ainda aparecem casos dessa doença até hoje, principalmente em áreas rurais onde há mais contato com animais selvagens que podem estar infectados pela bactéria. Segundo o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, entre 2000 e 2018 houve de 1 a 17 casos da doença por ano no país, sendo a taxa de fatalidade bem baixa. De acordo com a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, em 21 de maio de 1900 foi declarada uma epidemia da doença no Rio de Janeiro. Somente naquele ano foram contabilizados 295 mortes na cidade. Mas é muito improvável que a peste bubônica leve a uma nova epidemia, já que ao contrário do século XIV temos uma compreensão de como essa doença é transmitida e sabemos como prevenir. Além, é claro, de também sabermos como tratar os infectados. Graças aos avanços da medicina, hoje podemos contar com antibióticos que são bastante eficientes contra essa e outras bactérias. E aí, você já conhecia a peste bubônica e a roupa de corvo que os médicos usavam? Conta pra mim aí nos comentários o que você achou desses novos casos da doença. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para receber mais curiosidades aqui no canal Curioso Desvenda. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até mais e falou!